Eu estava comentando com vocês, né, que os 3 tipos de sindicância, né, investigativa, punitiva e patrimonial, que a gente vai analisar aqui, né? A sindicância investigativa, a gente viu ontem, né, é aquela investigação para elucidar, né, as questões que não estão suficientemente claras, né, para adoção de alguma providência do ponto de vista disciplinar, tá? Bom, a gente já viu, né? O poder disciplinar ele não é uma mera faculdade do administrador, né? O poder disciplinar ele é obrigatório, é um poder-dever, é uma função que a gente chama, né? Uma função. Por isso que a gente fala função executiva, né? Função legislativa, função jurisdicional, né? A função não é é sinônimo de competência, né? A competência não é que eu posso fazer, que eu posso multar, que eu posso punir, né? É que eu posso e devo, né? Um poder-dever, né? Então, a gente viu, né? Qualquer ilícito que a autoridade tenha conhecimento, ela é obrigada a apurar, né? O poder de disciplinar. Então, ela não pode se furtar a abrir uma sindicância investigativa, se ela achar que o ilícito não está claro exatamente, a autoria, a existência do fato. Então, ela abre uma sindicância investigativa, tá? Às vezes, tá? Às vezes, ouvidoria, corregedoria, controladoria, esses órgãos, né, de controle interno, enfim, não exatamente de controle interno, esses órgãos disciplinares, né, de função disciplinar, eles recebem uma denúncia, aquela denúncia completamente infundada, sabe? Aquele munícipe ou aquele colega que quer prejudicar o outro colega de outro partido. Então, existe a possibilidade de, antes de instaurar uma sindicância investigativa, realizar uma investigação preliminar, tá? Essa investigação preliminar não tem forma definida, não tem nada, tá? É uma coisa que a gente até aconselha, antes de instaurar uma sindicância investigativa, né, instaurar um processo de processo não, né, um procedimento, né, processo no sentido de, eu tô falando, quando eu falo processo de sindicância é no sentido de pasta cheia de documento, né, porque sindicância não é processo, né, enfim, antes de instaurar uma sindicância investigativa, dá para tomar aquelas providências preliminares, básicas, para ver se tem algum fundamento, alguma plausibilidade. Se eu achar que pode ser que aquilo aconteceu, tá? Instaura a sindicância investigativa para ir um pouquinho mais fundo na investigação, tá? Bom, sobre o tema, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? No dia tal, a ouvidoria recebe uma denúncia, né? No dia tal, fulano de tal, servidor, recebeu propina na loja tal. Né? Só que a ouvidoria faz uma mínima investigação, percebe que aquele servidor nem está nos quadros mais da administração, foi desligado, já faz tempo. Quer dizer, não tem aquilo, uma denúncia completamente sem fundamento. Nem instaura a sindicância investigativa, tá? Bom, sobre o tema, temos o artigo 30 aqui do ato 12, né? Do ato 12 aqui da Câmara. Artigo 30. Tá? Do ato 12, artigo 30, página 289. Aquele velho, né, o artigo 30, aquela velha redação, né, que a gente encontra em em vários estatutos, né, uma redação muito comum. A autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a propor investigação imediata em sindicância ou processo administrativo. Neste último assegurado ao acusado ampla defesa, tá? Então, só no processo a gente fala em ampla defesa, fala em contraditório, que é o devido processo legal, né? Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz que o devido processo legislativo vale também. Devido processo legal vale... devido processo legislativo também, né? O processo legislativo não deixa de ser um processo, né? O devido processo legal vale para processo administrativo também, não só para processo jurisdicional, né? Então aqui, tá, a autoridade que tiver ciência é um poder-dever, ela é obrigada a apurar, tá? Ela não pode... Não é porque ela tem competência, a faculdade dela de não apurar, não, ela é obrigada a apurar, instaurar uma sindicância investigativa. Como eu disse, nada impede que, antes de instaurar a sindicância, tome
algumas providências para realmente fundamentar que aquilo não precisa nem de sindicância, que aquilo não tem fundamento nenhum, tal, né? Nada impede isso, tá bom? A mesma redação do artigo 208 da lei 1399 de 55, tá? Mesma redação igualzinha, tá? A autoridade que tiver ciência da irregularidade do serviço público é obrigada a promover a apuração. Não pode simplesmente deixar para lá, deixa que o Ministério Público vê isso, deixa que a polícia vê isso, não. Tá? É obrigado a apurar poder, dever, função, tá? Bom, a sindicância investigativa, tá? Ela tem essas vantagens, né? De trazer eficiência administrativa, tá? Ela esclarece os fatos, quer dizer, antes de instaurar um processo administrativo disciplinar, nomear uma comissão, aqui é comissão permanente, tudo bem, mas aí instaura a comissão permanente, vai ouvir testemunha, quer dizer, antes disso, tá? Para evitar uma precipitada instauração do PAD, faz a sindicância investigativa, tá? Essa é a razão de ser da sindicância investigativa, evitar perda de eficiência com a abertura inútil de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. E também ajuda a preservar, né, a honra e a dignidade dos servidores públicos. Né? Me mostraram hoje o artigo aí da lei orgânica aqui de Campinas, que eu não conhecia, que diz expressamente, né, que o nome do servidor não pode constar, né, artigo... A Nelly que mostrou para mim. 149. Achei interessante. Não conheci esse dispositivo. É uma forma realmente de evitar que o servidor seja prejudicado porque tomou providências contra um inimigo político, alguém que não... Enfim, né? Então, a sindicância investigativa, como ela é totalmente sigilosa, né? Ela ajuda a preservar a honra e a dignidade dos servidores que possam ser atingidos por falsas acusações, falsas denúncias, etc. Tá? Então a sindicância corre sempre reservadamente, tá? Para preservar a imagem dos investigados que podem estar sendo vítimas aí de algum boato, né? Tá? Bom, já disse isso a vocês, né? A gente comentou isso ontem, né? Não existe obrigação de intimação do acusado, tá? E nem... Na verdade, tá errado aí, né? Não é acusado, é sindicado, né? Acusado eu falo quando instaura o processo, né? Aí tá errado. É intimação do sindicado, né? Para não confundir, né? Enfim. Ou do seu advogado, tá? Não é obrigado. Mas como a gente viu ontem, o advogado tem aquele artigo da lei, do Estatuto da OAB, da lei 9604, né? 9604, o Estatuto da OAB, né? 8906. Que diz, a gente leu ontem, né, que diz que o advogado pode ter acesso aos autos. Então, o advogado a gente não pode evitar se ele quiser ter acesso aos autos. Mas não precisa intimar ninguém, não tem contraditório, não tem ampla defesa, é só um procedimento de apuração, tá bom? Então, a sindicância investigativa, a função dela realmente é definir a autoria e materialidade da falta disciplinar, né? É claro, não é ter a certeza da autoria, né? Quer dizer... A certeza da autoria, autoria no sentido, autoria que mereça punição, né? Autoria dolosa, culposa, né? A gente vai, se houve dolo ou culpa, se houve o elemento subjetivo, né, da conduta, a gente só vai ter a certeza mesmo no processo disciplinar. Tá? Mas os indícios de autoria, definição da ação, né? E a materialidade da falta disciplinar, quer dizer, se a falta disciplinar realmente aconteceu, se o peculato realmente aconteceu, se a advocacia administrativa realmente aconteceu, se o ato de corrupção realmente aconteceu, tá? Se a concussão, né, realmente aconteceu. Concussão é extorsão, né? Praticada por funcionário público, né? O cara é fiscal, fala assim, ó, se você não me der aí um dinheiro aí, eu vou multar sua empresa, né? Quer dizer, a concussão, né? Um dos crimes contra a administração pública, né? Tá? Ou se a falta de urbanidade aconteceu, ou se a ofensa ao colega aconteceu, ou se, né? Enfim, a prevaricação aconteceu, tá? O tráfico de influência aconteceu, enfim, tá? O tráfico de influência não é típico de funcionário público, né? Enfim, se o ilícito aconteceu, tá? Então, a existência da materialidade e autoria, nesse caso,
para você instaurar o PAD, tá, existe um pressuposto de ter uma acusação inicial definida, né? Então, quer dizer, o fato tem que ser certo, tá? E esse fato, para você instaurar um PAD, você tem que ter um fato certo, que realmente aconteceu, tá? E que esse fato, em tese, seja constitutivo de uma falta funcional, de um ilícito administrativo, de um ilícito praticado por servidor, tá? Então, para eu instaurar um PAD, eu preciso disso. Eu preciso ter essa materialidade, quer dizer, esse fato realmente aconteceu, né? Se fosse um homicídio, a gente diria, cadê o corpo, né? E se esse fato, em tese, constitui uma falta funcional. Em tese, por quê? A certeza disso eu só vou ter no PAD. Tá? Então, na sindicância, eu analiso a materialidade, se aquele fato realmente aconteceu, e se aquele fato, em tese, pode ser caracterizado como um ilícito funcional, como uma falta do servidor. Certo? Então, para isso que existe a sindicância investigativa. Tá? Agora, é claro, a comissão de sindicância investigativa, se ela achar que não há cabimento para o PAD, não houve materialidade, ou houve o fato, mas aquele fato não é um ilícito administrativo, tá? Ele tem que explicitar o motivo. Se ele for arquivar, ele tem que explicitar o motivo. A comissão, tá? Tem que motivar. Todo ato administrativo precisa ser motivado. O arquivamento de uma sindicância investigativa é um ato administrativo. Estou decidindo pelo arquivamento. Não encontrei materialidade, ou o fato realmente existiu, mas nem em tese aquilo é ilícito funcional, né? Então, não vou nem abrir o PAD, vou arquivar a sindicância. Mas tem que fundamentar por que eu estou arquivando a sindicância, certo? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? De motivação de arquivamento de sindicância, né? Anistia, prescrição, né? Anistia, perdão da falta, né? Enfim, prescrição, prescreveu a penalidade. O que adianta eu instaurar um PAD se está prescrito? Pena de advertência, prescreve em 6 meses. É 6 meses aqui, advertência? 6 meses, né? Acho que é 6 meses, depois eu vejo. Aqui é 2 anos de advertência? Hã? Ah, não tá? Enfim, às vezes a advertência costuma ser uma prescrição de 6 meses, mais ou menos, né? Aí a suspensão, a prescrição de 2 anos, demissão mais ou menos 5 anos. Os estatutos mais ou menos. Ah, tem verbal aqui? Ah, tá. Porque. Tá. É porque a verbal, só esclarecendo, né? Porque os estatutos anteriores definiam a advertência verbal. Só que a advertência verbal era uma advertência que não teria contraditório ampla defesa, né? Era só o chefe dando uma bronca no servidor. Esse tipo de penalidade já não é mais considerada constitucional, porque qualquer tipo de penalidade exige contraditório ampla defesa, né? Então, lembra que a gente falou ontem da verdade sabida, que não existe mais, a advertência verbal não existe mais, né? Mas, enfim, às vezes a penalidade tem as prescrições, né? Princípio da segurança jurídica, lembra que a gente viu ontem. Então, advertência tanto tempo, suspensão tanto tempo, demissão tanto tempo. Se já passou o prazo de prescrição, não adianta abrir PAD. Então, arquiva, mas tem que fundamentar por que você está arquivando a sindicância investigativa, por causa da prescrição da pena. Então, você relata, olha, em tese, esse tipo de ilícito, tá? Discutir com o colega alto, gritar com o colega, está submetido à advertência. Só que esse fato ocorreu há 2 anos atrás. Portanto, está prescrito. Arquiva a sindicância. Tá? Ou alguma excludente de culpabilidade ou ilicitude. Tá? Então, o servidor está sendo acusado de manchar a honra do outro porque disse no relatório do PAD que o servidor praticou peculato. A gente viu ontem, isso é estrito cumprimento do dever legal. Então, uma excludente de culpabilidade. Então, arquiva a sindicância. Tá? Sei lá, um exemplo mais... Guarda Civil Metropolitano, guarda civil que atirou em alguém com legítima defesa. Né? Excludente de ilicitude. Tá?
Então eu arquivo a sindicância porque, apesar do fato existir, ele não é punível. Tá? Então deixa isso bem fundamentado. Bom, eu trouxe aqui um acórdão do TRF, da primeira região. Depois, assim, eu tô indicando esses acórdãos aí a todo momento. Depois vocês dão uma olhadinha, né, nos sites, né, do TRF, procurem lá os acordos, dêem uma lidinha, quem tiver mais interesse. Os acordos que eu achei mais aí interessantes, né? Então, por exemplo, tem um acórdão no TRF da primeira região, se eu não me engano, a primeira região é Nordeste, né? Norte. É. Pega Brasília também? Primeira região? Ah, tá. É? Belo Horizonte? Minas Gerais? Também? Nossa, é grande essa primeira região, hein? Ah. Tudo é a primeira região? Ixi. Fazer PAD lá não deve ser fácil, não, hein? Bom, então, esse acordo no TRF disse o seguinte, que a segunda sindicância não pode ser aberta se a primeira for arquivada. Tá? Por quê? Porque isso pode representar, esse acordo é muito interessante, muito bem redigido, viu? Depois vocês dão uma olhadinha. Eles falam o seguinte, tentou-se, o que aconteceu? A autoridade que determinou a abertura de sindicância investigativa, ela não concordou com as conclusões da sindicância investigativa. Ficou brava, falou, como assim? Não lembro o que era, alguma excludente, prescrição, não lembro o que era lá. Como assim? Vamos abrir outra sindicância. Tá? O sindicado impetrou mandado de segurança. Seguinte, não, como assim? Esse ato já foi determinado o arquivamento, era uma comissão de sindicância instaurada regularmente dentro da lei, observou todos os trâmites. Ela achou que era caso de arquivar, está arquivado. Né? O que a autoridade vai mandar para outra comissão? Processante, sindicante? O juiz falou não. Tá? Isso pode representar o quê? Abuso de poder ou constrangimento ilegal do servidor. Quer dizer, quer achar alguma coisa contra aquele servidor de qualquer jeito. Né? Então, se a comissão processante, uma comissão processante aqui da Câmara arquivou, a autoridade está inconformada, como assim? Isso aqui manda para outra comissão? Não, a não ser que surja algum fato novo. Surgir algum fato novo, uma prova nova, aí realmente reinstaura, tá, a sindicância. Tudo bem? Agora, veja, é uma decisão judicial. Você, pode ter entendimento em outro sentido também, tá? Pode ter entendimento em outro sentido. Eu simpatizo com essa decisão. Eu acho que, senão você começa a ferir a autonomia da comissão de sindicância ou da comissão processante, né? Quer dizer, não gostou do resultado, vai lá e manda abrir outra, manda fazer de novo. Quer dizer, cadê o princípio do juiz natural? Tudo bem, o princípio do juiz natural não é tão assim entendido de forma tão estrita no âmbito do direito administrativo, mas alguma coisa ele tem que valer, né? Então, quer dizer, tá? Então eu gosto dessa decisão, tá? Apesar de ter entendimento em sentido contrário. Tudo bem? Bom, a competência para a instauração da sindicância, tá? É o servidor com atribuição de chefia ou a autoridade titular do órgão relativamente a fatos corridos em seus serviços, tá? Então, a autoridade que determina a abertura da sindicância, tá? Aquele ou titular do órgão, né? Relativamente a fatos ocorridos em seus serviços, ou servidor com atribuição de serviço. Isso vai depender de cada órgão, né? Eu acho, por exemplo, numa Câmara Municipal, quem determina a abertura de uma sindicância, me parece que aí, na situação aqui, vou falar, vocês vejam se eu estou errado, eu acho que aí é a mesa que determina, né? A mesa que determina a abertura da sindicância numa situação, assim, de Câmara, de Poder Legislativo, de órgão legislativo, tá? No Executivo é um pouco diferente. Tá? Vai depender da regulamentação de cada município ou de cada estado. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, em São Paulo, a gente tem lá a figura da averiguação preliminar, né, que é uma espécie de sindicância investigativa que a gente tem. A averiguação preliminar, o próprio secretário determina a abertura. Tá?
da investigação preliminar. Se ele achar que existe materialidade, existe o fato e existem indícios sérios de autoria, e aquele fato constitui um ilícito administrativo, ele encaminha para o Departamento de Procedimento Disciplinar. Aí o Departamento de Procedimento Disciplinar, o diretor do Departamento de Procedimento Disciplinar, determina a instauração do PAD. Então, a gente tem mas o prefeito também tem esse poder, né, de instaurar, mandar determinar a instauração de procedimento administrativo disciplinar com base naquela sindicância investigativa que aconteceu. Então, essa questão da competência depende um pouco de cada município, de cada estado, de cada organização administrativa, né? Tá? Por exemplo, no fórum, cada juiz pode instaurar sindicância investigativa, tá? Eu já participei de sindicância investigativa em fórum, né? Um escrevente que foi submetido a uma sindicância investigativa, problema de álcool, né? Problema de bebida, né? Chegava sempre embriagado para trabalhar, tal. A juíza determinou a abertura de sindicância investigativa e depois o PAD, tá? A própria juíza. Então, isso vai depender da organização administrativa que a gente está tratando. Então, aqui no órgão do Poder Legislativo seria realmente a mesa, né? A mesa diretora da Câmara que determina a abertura da sindicância investigativa. Bom, o que eu vou falar agora, na verdade, é algo mais relacionado a uma estrutura do Poder Executivo, né? Aqui no Poder Legislativo, acima da mesa não tem nenhuma autoridade, né? A mesa diretora numa Câmara Municipal é a autoridade máxima do ponto de vista administrativo, né? De PAD, licitações, contratos, né? Então é a autoridade máxima. Mas nomeação de servidor, né? Mas numa estrutura administrativa que tenha um cargo superior, né, um nível superior, nada impede que esse superior hierárquico avoque para si, né? A avocação é contrário de delegação, né? Delegar é delegar para o inferior hierárquico. Avocar é puxar do inferior hierárquico para você, tá? Então, por exemplo, numa secretaria, o secretário delega para o chefe de gabinete assinatura de contrato por dispensa de valor, contrato de baixo valor, tá? Mas ele pode avocar, pode pegar uma competência também do inferior hierárquico para ele, tá? Algumas competências são indelegáveis ou são inavocáveis, tá? Inavocável. Mas, enfim. Então, numa estrutura, nada impede que a autoridade superior puxe para ela a competência para instaurar a sindicância. Então, no caso lá da prefeitura, por exemplo, se o diretor de procede não determina a abertura do PAD, nada impede que o prefeito avoque para si e determine a abertura do PAD, porque o prefeito é o superior hierárquico, chefe do executivo, tá? Aqui não, aqui é sempre Câmara, tá? Então, a autoridade administrativa superior, aquela em cujo serviço tenha sucedido a panda, pode avocar a competência para instaurar sindicâncias, tá? Às vezes, né, pode acontecer, isso é um exemplo que aconteceu com a gente lá, né? Aconteceu que existia a possibilidade dessa averiguação preliminar, dessa sindicância investigativa, sofrer interferência direta de servidores do órgão, tá? Então, nesse caso específico, é um exemplo de avocação. Então, a autoridade superior avocou, o prefeito avocou para ele, era um fato muito grave, amplamente conhecido da imprensa, tudo, né? Então, o prefeito avocou para ele a abertura da sindicância administrativa dentro daquele caso, para evitar pressões, tá? Porque se você fizesse, às vezes você faz uma averiguação preliminar, aqui é dificilmente acontecendo, mas uma estrutura de prefeitura que tem várias secretarias, você faz uma investigação investigativa dentro de uma prefeitura, dentro de um órgão, dentro de uma secretaria, ele pode sofrer pressões, os outros colegas falam, você está me investigando, né? Ó, te pego na saída, sabe?
enfim, ou pode atrapalhar nas investigações, tá? Então aí o prefeito pode avocar. Aqui não tem numa estrutura menor, isso fica tudo com a mesa da Câmara mesmo, né? Bom, a sindicância investigativa tem o mesmo entendimento do inquérito policial. Ela não é necessária, ela é facultativa. Então eu vou abrir o inquérito policial se eu ainda não tenho materialidade ou autoria, tá? Mesma coisa na sindicância investigativa. Se eu tenho uma denúncia de corrupção, mas não sei exatamente quem praticou, não sei se aquele fato realmente aconteceu, instaura a sindicância investigativa. Mas nada impede que seja instaurado diretamente o PAD, tá? Então a sindicância investigativa é facultativa, tá bom? É a mesma coisa em relação ao inquérito criminal, inquérito penal. Se eu já tiver materialidade e se eu já tiver indícios de autoria, tá? Eu posso abrir diretamente o PAD sem a necessidade de sindicância preliminar, tá? A ação civil pública também é assim, né? Posso ter um inquérito civil antes ou posso propor a ação civil pública direto, tá? Outra coisa importante, a sindicância investigativa também tem esse caráter facultativo porque ela não interrompe a prescrição do direito de punir. A interrupção da prescrição, que a gente viu ontem, né, do direito de punir, ela só acontece com o PAD, com a instauração do PAD. Então, se a sindicância investigativa fosse obrigatória, isso poderia prejudicar o poder disciplinar da administração, né? Primeiro eu preciso fazer a sindicância investigativa, aí vai passar o prazo, vai prescrever a ação, tá? Então, ela é facultativa também por isso, porque ela não interrompe a prescrição. Só quem interrompe a prescrição é o PAD, a instauração do PAD e a instauração do PAD. Tudo bem? Está dispensado o contraditório ampla defesa, como a gente viu, né? Que ela é meramente investigativa. Tá? Não existe uma acusação formal capaz de resultar numa punição, tá? Ela tem a finalidade só de elucidar fatos, né? Elucidar fatos para subsidiar futuro PAD, né? Futuro PAD, tá bom? Como a gente viu, não há obrigatoriedade de intimar o advogado, o investigado, para acompanhar o procedimento e oferecer defesa. O artigo 32 aqui, né? Do ato aqui da Câmara, artigo 32, página 289, tá? Artigo 32. A sindicância investigativa é um procedimento sigiloso e preliminar tendente a coletar elementos concretos para a abertura de processo administrativo disciplinar subsequente, sendo prescindível, ou seja, não precisa, tá? Observar os princípios constitucionais do contraditório para a defesa, tá? E aí está dizendo no parágrafo único que os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução, tá? Apartado, né, encartado, anexado ao PAD, o processo de sindicância, tá? Mas o artigo 32 aqui da Câmara deixa bem claro que é um procedimento sigiloso, preliminar, que não precisa respeitar contraditório para a defesa. Tudo bem? Fala, né, também expressamente que a sindicância é sigilosa. Tudo bem? É claro que esse sigilo contribui não só para a honra do investigado, do servidor investigado, mas também impede interferências, né? Interferências dos responsáveis, tá? Às vezes existe uma quadrilha formada, tá? Uma quadrilha formada para fraudar o ISS, uma quadrilha formada para fraudar concessão de habite, licença de funcionamento, né? São escândalos que aconteceram no município de São Paulo que resultaram em grandes investigações, em grandes sindicâncias, grandes procedimentos disciplinares, de amplo conhecimento ainda da imprensa, né? Falsificação da guia de outorga onerosa, e já teve, né? Enfim, essa parte de licenciamento de habite, isso em São Paulo é uma coisa muito séria, muito grave. Eu vi muitos casos de corrupção a respeito disso, né? Então, formação de verdadeiras quadrilhas, né? Então, é importante que nesses casos a sindicância, a investigação seja sigilosa para evitar pressão sobre a comissão, tá? Ou destruição de provas, né? Perseguir testemunhas, enfim, né? Tá? Bom,
o STJ tem um entendimento que é o seguinte: na sindicância, não se exige a observância do contraditório e ampla defesa, quando se tratar de fase inquisitorial, tá? Então, é um acordo interessante do STJ que diz expressamente que na sindicância não há observância do contraditório e ampla defesa quando se tratar de fase inquisitorial. O que o STJ quis dizer com quando se tratar de fase inquisitorial? Porque existe a possibilidade dessa sindicância investigativa se transformar numa sindicância punitiva. E se ela se transforma numa sindicância punitiva, aí eu tenho que ocorrer o contraditório para a defesa. Aqui na Câmara vocês já me falaram ontem que não existe essa possibilidade, né? Não existe essa figura da sindicância punitiva, né? A punição é feita no processo administrativo disciplinar. Mas naqueles municípios como São Paulo, como outros por aí, a instância federal também, que eu posso transformar a sindicância investigativa em punitiva. Quando eu transformo a sindicância investigativa em punitiva, eu transformo o inquérito em processo. Tá? Aí sim eu tenho que garantir ampla defesa e contraditório. Então o STJ está dizendo que, se for punitiva, tem que ter contraditório e ampla defesa. Se ficar só investigativa, não. Tá? O procedimento não tem nenhuma forma específica, tá? Não há forma específica para o procedimento, tá? E a portaria que constitui, tá? Ela tem que ser bem resumida, bem singela, né? Mencionando só a suposta irregularidade, como a gente viu aqui, por exemplo, em Campinas, o nome dele não vai nem no PAD, nem na portaria do PAD, nem na instauração do PAD, quanto mais na instauração da sindicância investigativa, tá? Bastante sigilo. Aí, ao final da sindicância investigativa, é apresentado o relatório conclusivo, tá? Quanto à instauração do feito punitivo, do PAD, contra o arquivamento dos autos. Então, o relatório conclusivo da sindicância investigativa, ele vai concluir pela instauração do processo administrativo disciplinar, quer dizer, a autoria, a materialidade. Então, vamos instaurar o PAD para ver se essa autoria realmente foi dolosa, foi culposa, vamos investigar melhor, tá? Vamos ver se tem outros envolvidos. Então, realmente, vamos instaurar um PAD. Ou arquiva os autos simplesmente, tá? Aí, na sindicância investigativa, como a gente viu, não tem citação, tem aquela fase de citação inicial, não tem, porque não tem contraditório para defesa, e nem a indiciação, né? Com aquela nova citação para indiciação, porque isso ocorre só no PAD, tá bom? Não tem acusação contra servidor e não tem citação para apresentar defesa e participar de instrução, tá? É só um procedimento unilateral e investigativo, tá bom? Uma coisa importante, na sindicância, tá? Na sindicância são admitidos todos os meios de prova. Tá? Então, a comissão sindicante pode inquirir testemunhas, pode ouvir o denunciante, quem realizou a denúncia, pode ouvir envolvidos, pode ouvir o denunciado, pode requerer perícias, pode juntar documentos, fazer diligências, fazer inspeção, pode fazer todo o meio de prova admitido em direito, desde que não seja uma prova ilegal. Tá? Só que essas provas, acho que a gente falou isso ontem, essas provas depois elas são produzidas sem o contraditório. Né? Porque é um inquérito, é uma sindicância, então não tem contraditório para defesas. Se for instaurar o do PAD e essas provas forem usadas no PAD, eu posso usar as provas da sindicância no PAD? Posso, só que eu tenho que submeter essa prova ao contraditório. Então eu fiz a perícia na investigação da sindicância, contábil, grafotécnica, enfim, todo tipo de perícia, tá? Sem contraditório para defesa. Sem oferecer a chance do sindicato apresentar quesitos, tá, para o perito, contrariar o que foi concluído. Então, eu tenho que, se eu vou usar aquela prova no PAD, eu tenho que submeter aquela prova ao contraditório. Ou seja, eu tenho que dar a oportunidade do agora acusado, agora processado, né, agora acusado, se manifestar sobre o que aquela testemunha falou na sindicância, sobre o que aquele perito falou, concluiu na sindicância. Tá? Aí, ao final... o sindicato? Não, ele não. A eventual participação dele. Tem que ser permitida pela comissão. Ele não tem direito à participação, ele não tem direito subjetivo a participar da perícia.
convoca para que ambas as partes possam participar do procedimento ali, da perícia em si, e Da depois, inspeção, né? é, Numa ação civil. sim, Sim, mas aí é processo, né? exato, mas assim, se no PAD você não vai repetir a perícia, você vai apenas abrir o contraditório, né, fica Entendi o que você está falando, porque aí se eu fiz uma inspeção lá, sem a participação do sindicato, depois eu tenho que fazer a inspeção de novo com a participação do sindicato, do agora acusado, e pode ser que a situação tenha se alterado na inspeção, né? Então, assim, se for fundamentado, a comissão de sindicância pode entender que é o caso dele participar, porque depois, se for usado aquilo no PAD, pode criar alguma nulidade. Tá? Mas quem vai decidir isso é a comissão de sindicância. Ele não tem direito à participação. Claro, depende da situação, né? Se for algo que a participação dele seja imprescindível, sob pena de nulidade da prova, aí tem que participar. A comissão tem que entender que não. Aí ele, nesse caso, tem que participar, senão vai anular a prova depois. Entendeu? Mas a princípio, como não tem contraditório para defesa, não tem essa possibilidade. de a comissão não aceitar a participação. Você já viu algum caso disso ser revertido na justiça posteriormente? De inspeção específica? Isso, alguma coisa. Não, eu já vi casos de alguns, né, de provas produzidas em sindicância nulas, tá? Por exemplo, a quebra de sigilo fiscal sem autorização. Legal, sem autorização judicial, né? Então, como por conta da quebra? Você sabe que eu não lembro. Deveria abrir. Eu não lembro, deveria abrir. Inclusive é crime, né? Deveria abrir até uma investigação criminal. Porque no caso, como tinha. Enfim, como os servidores tinham acesso. Nós temos alguns convênios. Depende da função do servidor, ele tem, no executivo, ele tem acesso a dados da Receita. Tá? Porque existem convênios que o município faz com a Receita, especialmente para cobranças de tributos não pagos, execução fiscal, né? Então, na execução fiscal você precisa achar endereço e bens do executado, tá? Então, existe alguns convênios com a Receita e o servidor que tem acesso, que tem essa senha de acesso a dados do contribuinte, ele tem que usar só para aquilo. Ele não pode usar para fins pessoais ou para fins de uma sindicância que não tem nada a ver com aquele assunto. Entendeu? Então, se a comissão de sindicância quiser usar algum dado relacionado à vida fiscal do servidor, ela tem que pedir autorização legal, autorização judicial. Né? Até essa confusão toda que está dando com o COAF aí, né? Isso está diretamente relacionado a isso, né? Por isso que o Toffoli deu aquela liminar, né? Se eu usar dados do COAF, né? Utilizar dados obtidos sob sigilo fiscal sem autorização judicial, né? Então é um pouco complicado. Então eu já vi isso, já teve casos que aconteceu exatamente isso. Tá? O servidor tinha acesso, o servidor participante da comissão tinha acesso a essa chave, a esse recurso, e utilizou para produzir uma prova na sindicância, descobrir endereço, etc., sem autorização judicial. E ele, mas eu tenho acesso. Não, mas o seu acesso não é para isso. O acesso que você tem de dados da Receita é especificamente para a execução fiscal, para utilizar na execução fiscal, na cobrança de tributos. E não para punir servidor, tá? Enfim, entendeu? Então, é uma prova, foi a teoria da árvore dos frutos envenenados, né? Aquela teoria que veio do direito americano, que diz que uma prova ilícita contamina todo o processo, né? Uma maçã podre